Existem livros que falam de temas urgentes como racismo, desigualdade ou violência. Esses livros aparecem em listas, frequentam prêmios e ganham esses prêmios, mas eles são ruins. Por que que isso acontece? Porque esqueceram que a literatura não é só conteúdo, não é só mensagem, é também forma. E quando a forma desaparece, o que era arte vira panfleto e a literatura morre. Nesse vídeo eu quero discutir por que tanta gente acha erroneamente que a literatura contemporânea é ruim. Vamos analisar de forma empírica como a estética foi trocada pela urgência e como isso tem empobrecido a nossa literatura contemporânea. A pergunta direta é: literatura contemporânea é ruim? E a resposta direta também: não é ruim, mas muita gente acha que é. E não é só porque leu coisa ruim, é porque frequentemente nós confundimos a importância temática com a qualidade literária. Um livro pode tratar de temas urgentes como racismo, como violência, como desigualdade e ainda assim ser um péssimo livro. Um romance pode se dizer comprometido e ao mesmo tempo ser totalmente descomprometido com a linguagem e também com o conteúdo que resolveu abordar. É como se bastasse levantar uma bandeira para ser considerado bom. Mas aqui a gente precisa lembrar que literatura não é carrossel de Instagram, literatura não é panfleto, literatura também não é só frase de efeito. Literatura é a junção da forma e do conteúdo, e os bons escritores conseguem achar um equilíbrio entre esses dois. E é por isso que quando a gente pega uma obra muito bem equilibrada, a gente consegue não só ler muito bem, mas também imergir no conteúdo de uma forma que ele não é entregue de forma mastigada a você. Você vai precisar desvendar os silêncios que aquele livro vai te apresentar também. Dizer que a literatura é forma e conteúdo hoje parece algo absurdo, como se defender o cuidado estético, como se defender a forma fosse uma forma também de elitismo, como se gostar do domínio da linguagem fosse opressão, como se escrever bem, o domínio, a ambiguidade, a própria ironia fosse coisa de professor ranzinza. E pode até ser que em certa medida seja, mas muitas vezes não é o caso. Muitas vezes é respeito ao leitor, respeito à linguagem e respeito ao tema. Porque não há nada mais trágico do que uma ideia importante desperdiçada em um texto mal feito. Vou colocar um trecho aqui de um livro, ok? Ela e o tio gostavam um do outro, se divertiam, não era preciso combinar as regras, os dois sabiam sempre o que estavam jogando. Mais do que nunca, a água estava no fogo, mais cedo ou mais tarde ia ferver. Se não acabasse o gás, né? Vamos para outra aqui. Não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era só por isso. Só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Puta e pronto, que essa palavra seco carrega um xingamento que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. O que acontece com muita literatura contemporânea é que ela bloqueia, de certa forma, a leitura ativa, coisa que eu já falei em outros vídeos por aqui. Isso quer dizer que essa literatura entrega tudo mastigado, você não precisa raciocinar nada, porque tá tudo muito claro no texto, e mais claro, Lucy é trabalha no puteiro, ela vive no puteiro, ela não é só por isso, ela é pronto e etc e tal. Então, quanto mais claro, quanto mais evidente ficar que Lúcia é melhor. O que acontece com muita literatura contemporânea é que ela bloqueia, de certa forma, essa leitura ativa, essa leitura que você vai contribuir com o texto, porque ela entrega tudo muito mastigado, porque não abre espaço para os diálogos, ela quer mais te convencer do que te fazer pensar, sabe? Essa literatura que diz tudo de forma direta é como se conduzisse um leitor com um GPS que podemos dizer que é ideológico para uma determinada conclusão. E no final esquece de algo muito fundamental. A literatura também está no que não é dito, nos silêncios do texto que você vai precisar desvendar, como eu falei agora. É na atenção do que é narrado, do que é silenciado, no estudo do subtexto que você vai, enfim, elaborar a sua opinião, a sua crítica e o seu repertório literário. E é aqui que muita gente se confunde, porque entende que se o tema é forte, o livro é bom e não é verdade isso. E essa confusão está sendo amplificada pelas feiras, pelas curadorias, pelas editoras, por que não também pelas listas de livros, como a gente viu inclusive na Folha de São Paulo, que publicou agora Veja os melhores livros brasileiros de literatura do século XXI, segundo o júri convidado pela Folha. O jornal reuniu 100 especialistas em votação para eleger as principais obras literárias publicadas no país
desde 2001. Mas quando a gente vai ver o resultado, são nomes validados pela crítica, são nomes que a gente já viu em diversas livrarias, lá nos best-sellers, são pessoas que a gente está retroalimentando e nunca olhando para outro espectro, ou olhando para outros temas sendo tratados de outra forma, ou os mesmos temas sendo tratados de uma outra forma, por que não? No final das contas, o que eu observei foi que o conteúdo está sendo mais privilegiado, inclusive sendo colocado muito mais em evidência do que a forma. Afinal, é muito mais importante você ter um conteúdo que engaje, que venda muito, e a forma a gente deixa para depois, quem sabe aí, para 2026, né? O que é bem interessante é que o século XXI ainda tem uns bons anos para a gente poder terminá-lo e as pessoas já estão falando dos melhores livros desse século. Então, mais do que um ranking, isso aqui é um espelho, é um reflexo, é a construção de um possível cânone que eu tenho certeza que conforme os anos forem passando, vai mudar. E muito menos ler o que grita nos temas ou o que quer que seja. A gente precisa ler a nossa contemporaneidade. E existem diversos outros temas e diversas outras formas de abordar o mesmo tema que a gente precisa conhecer. Um bom romance, um bom conto, um bom poema nem sempre precisa ser uma denúncia, gente. Nem sempre. Existem autores hoje em dia que fazem livros de comédia. Livros que estão falando de outros assuntos, os quais não estão abordando problemas da nossa contemporaneidade e nem por isso eles são menos importantes. Afinal, a gente está produzindo comédia no século XXI também. Então, como é a nossa comédia? Em quem a gente está se inspirando? Como é que a gente pode comparar a nossa comédia com outras comédias de outros anos, de outros séculos? Então é isso que a gente precisa pensar. É sair um pouco desse lugar comum, é remexer um pouco a gente aí, pra gente não ficar lendo a mesma coisa o tempo todo, aquela coisa sofrida, não sei o que e tal, sabe? Não é que, ai meu Deus, Ana não tá falando que não é importante e blá blá. Não, cara, não tô falando isso. Tô falando pra gente olhar pra um outro lugar, olhar de uma outra forma, renovar o nosso olhar, porque a gente precisa disso. A literatura brasileira não é só isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Otto Maria Carpo diz algo muito interessante em história da literatura ocidental, que é o seguinte: a literatura só se sustenta quando ela consegue transformar um sentimento, né, em um símbolo e não somente uma alegoria. Porque uma alegoria ela é muito óbvia, ela é muito explícita, ela é muito didática. Um símbolo, ao contrário, é algo mais desvendável que você vai precisar remexer, como eu sempre falo, ir lá nas suas referências, pensar direitinho e conversar com o texto. Essa literatura que muitas vezes é panfletária chega ali na bordinha da alegoria, tá? Mas vamos direto ao ponto. Você já leu algum livro recente que parece uma thread do Twitter? Ou melhor, que poderia ser uma thread do Twitter? O livro começa com a denúncia, segue com a explicação e termina com uma linda lição de moral. Um livro que você sente que está numa aula, mas não tem espaço para pergunta da final, porque está tudo sendo dito, está tudo explícito ali. Para que você vai perguntar? Isso acontece quando a forma é sacrificada em detrimento do conteúdo. Então o conteúdo é tão importante, por que eu vou me preocupar com a forma? Escreve de qualquer jeito aí, bota um monte de ponto, bota um monte de frase de efeito que alguém vai tirar foto e vai postar lá no Instagram e o livro vai, bum, vender muito e tá todo mundo muito feliz. Eu sinto que alguns livros hoje em dia são mais relatórios de frases bonitas, uma coletânea de frases bonitinhas para você postar em algum lugar ali, do que um romance em si. São textos que não confiam na linguagem, não confiam no leitor e, como eu falei, deixam tudo muito explícito. Então você não vê uma construção de tensão, você vê uma reafirmação de certezas ou uma história que está muito mais com o objetivo de te levar para uma ideia de confirmar aquilo ali do que te fazer refletir, do que te fazer pensar. Então a forma desaparece, a estética empobrece e o leitor que era para ser questionado, na verdade, é conduzido de um lugar para outro. E o embate clássico entre forma e conteúdo não vem de agora. Na realidade, vem lá dos formalistas e também de uma crítica sociológica. Antônio Cândido diz que o conteúdo traz marcas da época em que foi escrito e traz também muita relevância para a gente entender não só o tempo, como também o autor. E isso é super válido. Não é que ele desprezou a forma, mas ele mostrou como o conteúdo é muito importante. Antônio Cândido via a literatura como algo intrínseco ao sujeito, algo essencial para a formação desse sujeito. Já Carpo vai dizer que a
a literatura é uma arte do símbolo e por isso que a forma importa tanto. Para ele, um livro é literatura quando ele eleva a emoção ao símbolo. Caso contrário, é como se o livro não durasse, como se esfarelasse, o seu sentido se perdesse, sabe? Uma autora bem interessante para a gente falar sobre a forma de contar um fato, por mais simples que ele seja, é a própria Clarice Lispector. Ela utilizou muito da forma de escrever, de contar as coisas, para criar o seu próprio universo e também criar uma sensação muito diferente quando a gente lê Clarice Lispector. Outro ponto interessante sobre a forma de narrar alguma coisa é o próprio Dom Casmurro. Afinal, Machado de Assis escolheu aquela forma de contar, a forma ambígua em que a gente acha duas histórias dentro de uma só. A forma como Tolstói decidiu contar a história da Ana Karenina também foi muito interessante. Afinal, ele pegou um contexto familiar e mostrou como uma mulher conseguiu viver esse romance dele e quais foram as consequências, ao mesmo tempo que mostrou a forma como Lieve pensava. Então, tudo isso é a forma como a pessoa decidiu contar. E você vê que esses autores não deixaram o conteúdo se esvaziar. Então, por isso que é esse equilíbrio entre forma e conteúdo. E nesse sentido de ler autores contemporâneos que equilibram forma e conteúdo, é que vem a segunda temporada do clube Leituras em Série. Nessa temporada vamos falar sobre contemporaneidade e nada melhor para falar sobre contemporaneidade do que 4 autores contemporâneos que escrevem com delicadeza, sem deixar de privilegiar forma e nem conteúdo. Então a proposta não é só ler literatura contemporânea, mas é explorar a nossa contemporaneidade também. No clube você vai ter acesso a aulas gravadas, a aula ao vivo, vai ter acesso também a aulas complementares para compreender todo o livro e mais, você não vai precisar ler em um determinado tempo, você pode criar a sua rotina de leitura. Os 50 primeiros leitores vão receber um kit fora de série direto na sua casa. E para saber mais detalhes sobre o Clube Leituras em Série, é só clicar no primeiro link da descrição. No final, eu acho que caminhar contra o hype, contra o instagramável é o caminho, gente. Por mais que pode soar meio esquisito, Ana, é contra as redes sociais, não sei o que, cara, mas eu percebi que quando eu deixei de acompanhar essas listinhas, eu conheci muito mais da minha própria literatura, no sentido de literatura brasileira contemporânea, sabe? Comecei a conhecer autores os quais eu não conheceria de jeito nenhum se eu continuasse seguindo as listinhas. E o leitor contemporâneo, muitas pessoas podem pensar que é raso, porque está muito ligado na internet, porque quer tudo rápido, porque é impaciente. Mas a literatura vem como esse elo para ligar a gente à nossa realidade, para nos colocar no eixo da humanidade, de nos pensarmos como humanos, de pensar que a gente não precisa ter pressa para fazer as coisas porque a gente ainda tem tempo. É lógico que isso não pode virar procrastinação, tá, gente? Mas eu não tô falando no sentido de a gente não precisa fazer tudo em 1 minuto, a gente não precisa consumir vários vídeos de 1 minuto e depois pensar, caramba, eu consumi tanto vídeo e não sei nem do que se trata. É voltar para os primórdios de abrir um livro e sentir prazer nisso. Esse vídeo, na verdade, é um convite, é um pedido para a gente pensar a literatura contemporânea de uma outra forma, é um pedido para a gente ler devagar, ler com calma e descobrir as coisas que existem. Não deixar que os outros descubram por nós. Ir atrás dessas coisas. Ir atrás da literatura. Então, a Ana me apresentou um livro novo aqui. Poxa, esse autor leu tal autor. Por que eu não vou ler esse autor que esse autor que eu gostei lê, sabe? É explorar, ir além. E se esse vídeo te fez pensar de alguma forma, te incomodou de algum modo, bom, cumpriu seu propósito e eu te vejo no próximo vídeo.